Vascaínos e vascaínas do nosso Brasil aí, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, né? Vamos estar fazendo esse pós-jogo aqui no dia de hoje para vocês, né? Dos dois jogos que aconteceram ontem do nosso gigantesco Vasco da Gama. Então peço a você já deixar o dedão no like aí, que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal também e vambora, sem parar, sem enrolar, vamos direto à notícia, né? Vasco e Sampaio Corrêa empataram ontem lá em Bacaxá, lá em Saquarema, né? Esse resultado, o Vasco chegou a 4 pontos na competição, né? Com isso, o Vasco ocupa ali a terceira colocação no campeonato carioca, né? O Vasco que teve ali com o time reserva, né? Com o time de juniores, o Vasco jogou ali contra o Bacaxá, lá em Bacaxá, contra o Sampaio Corrêa, né? E o Vasco acabou começando perdendo o jogo de 2-0, né? O Vasco perdendo o jogo de 2-0, no finalzinho empatou, né? E correu atrás no segundo tempo, conseguiu virar a partida e depois acabou cedendo empate. Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como que foi, começando pela escalação do William Batista. O William Batista começou com o Raus, Miranda na lateral direita, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho, Rodrigo Alves, Matheus Carvalho, Barros e De Luca, Orediano e Paixão, né? O Vasco teve ali um controle muito forte no primeiro tempo, né? Porém, o Raus deu um vacilo muito grande ali na pequena área. O jogador do Sampaio Corrêa conseguiu tomar a bola dele e fazer o gol, né? Conseguiu ele fazer esse gol ali, saíram na frente e logo depois eles conseguiram ampliar, né? Com isso, o Vasco retomou as rédeas da partida e começou a atacar ali firmemente o Sampaio Corrêa. Até que no final do primeiro tempo, no cruzamento do Orediano, o Barros foi lá e fez o gol né, o primeiro gol do Vasco na partida. E com isso o Vasco foi para o intervalo, né, perdendo 2-1, e esse gol acabou recolocando o Vasco de volta à partida, né? E depois o Vasco voltou sem alterações pro segundo tempo, e numa jogada individual do Orediano, o Orediano foi lá, livrou 2 e colocou a bola lá na bochecha da rede, né, que a gente fala no futebol, né, lá na bochecha da rede, um belíssimo gol, né, um golaço ali, um gol de quem sabe o que faz com a bola, né? Aí acabou empatando a partida ali pra gente. E logo depois o próprio Orediano foi lá e cruzou uma bola na cabeça do Paixão. O Paixão foi lá, colocou, fez 3-2, e com isso o Vasco manteve ainda por algum tempo a posse de bola, o controle do jogo, mas acabou cedendo ali aos 30 e poucos do segundo tempo, acabou cedendo o empate para o Sampaio Corrêa, né? Com esse empate, o Vasco chega a 4 pontos, está em terceiro lugar no Campeonato Carioca, né? Destaque dessa partida, obviamente, Orediano, né? Melhor em campo, disparado, né? Um cara que chamou responsabilidade, puxava muito jogo para ele, quis jogar, né? Colocou-se à disposição, né? Dentro do jogo, sem se esconder, né? Acho que vale muito a pena a comissão técnica voltar para o Brasil, né? Depois da pré-temporada, e conversar com o Orediano, porque ele é um cara que pode dar muito certo esse ano no Vasco. É um cara muito veloz, muito rápido, consegue driblar bem, tem uma boa finalização. Acho que isso vai ajudar bastante o Vasco aí também. Beleza, galera? Passando aqui agora para Vasco e Deportivo Maldonado. O Vasco venceu, né, a partida por 1-0. Gol do Dimitri Payet, né? O Payet conseguiu fazer o gol ali e deu essa vitória para nós, né? O Vasco que com essa vitória lá encerra a preparação para esse ano de 2023, né? Lá no Uruguai, na Série del Plata, né? O Vasco começou ali com a sua equipe titular, né? Foi para cima do Deportivo Maldonado. Primeiro tempo foi meio cozinha, né? A gente fala no futebol, foi meio cozinha, o negócio não aconteceu muito bem, né? O Vasco teve algumas chances, mas não soube aproveitar, e acabou que foi pro segundo tempo, pro intervalo, empatando em 0-0, né? O Vasco entrou com a seguinte escalação: Léo Jardim, Medel, João Vitor
e Léo. Depois, Paulo Henrique. Tá bem complicado aqui. Paulo Henrique, Jair, Zé Gabriel. Calma aí, gente. O Vasco começou com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e João Vitor, Lucas Piton, Paier, Paulinho, Zé Gabriel e David, e na frente Verrete e Rossi, né? Essa foi a equipe que o Vasco iniciou a partida lá no Uruguai. Depois aconteceu as mudanças, né? Todos eles saíram, né, para poder descansar e até dar oportunidades para os outros que estavam lá. E, cara, numa jogada ali do David, o David conseguiu roubar a bola do jogador do Deportivo Maldonado, foi no fundo, cruzou para trás, a bola caiu no pé do Paulinho. O Paulinho encostou para trás, e o Paier entrou batendo ali e colocou a bola lá no cantinho do goleiro, fazendo 1-0. Depois disso, o Vasco não sofreu mais na partida, muito pelo contrário, teve a chance de fazer mais 2 ou 3 ali, mas não conseguiu concluir, né? Eu acho que esse esquema tático não vai favorecer muito o Verrete. Eu acho que a gente precisa muito aí de jogadores de fundo, como o Herediano, né? E outros assim, né, também, que possam fazer essa jogada no fundo e abastecer o Verrete, para que o Verrete consiga fazer os gols, né? Mas para uma preparação eu acho que tá bom, mas a gente precisa ajustar algumas coisas ainda, e tenho certeza que o Ramon Dias já sabe disso, né? Com isso, o Vasco encerra a sua pré-temporada lá no Uruguai. Deve estar chegando no Brasil entre amanhã e terça-feira, né? Hoje e terça-feira, perdão, entre hoje e terça-feira, né? Encerrando lá e vindo para cá. O Vasco já pode jogar contra o Madureira, né? Na quinta-feira ainda. Não, na quinta-feira o time alternativo, e depois contra o Madureira o Vasco já deve entrar com a tua equipe titular do Campeonato Carioca, né? Então, o Vasco fez essa boa partida também lá no Uruguai, apesar da pancadaria que deu no final do jogo, né? O cara deu uma entrada um pouco mais forte no Paier, deu uma confusão muito grande. Depois o outro maluco foi lá e deu um pontapé no Rossi, aí a porrada estampou de vez, né? A galera do Deixa Disso também chegou lá para não deixar acontecer, mas ainda aconteceu algum tumulto, e o juiz ali, sem preparo nenhum, deixou o jogo correr ainda e acabou tendo essa mais confusão, né? E depois que ele foi lá e terminou a partida, né? É pra gente ver que o amadorismo não é só aqui no Brasil, também tem lá no Uruguai, né? Mas é isso, rapaziada. Vasco encerrou a sua pré-temporada lá no Uruguai, volta para casa com 2 vitórias em cima do São Lourenço, em cima do Deportivo Maldonado. Mas a gente tem que focar na nossa temporada e partir para dentro aqui do nosso problema, né, dos nossos campeonatos aqui, como Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro. E para encerrar aqui agora, rapaziada, rapidinho aqui para vocês, uma rápida, né? Saiu na tarde de ontem, né, que o Cuéllar não deve ser liberado pelo Al Saad para poder negociar com o Vasco, né? O Al Saad não quer liberar o jogador. O jogador tem vontade de vir para o Vasco, tem vontade de jogar com o Ramon Dias novamente, mas o clube não quer liberar o jogador. Então, fim de papo aí nessa conversa entre Vasco e Al Saad e Cuéllar, né? O clube não vai liberar o jogador para poder jogar no Vasco. O jogador, apesar da vontade do jogador, da vontade do jogador vir ao Vasco, jogar no Vasco, jogar com o Ramon Dias, mas ele, infelizmente, ele não vai ser liberado para poder voltar a jogar o Campeonato Brasileiro. E com isso, o Juan Esforça, né, ele é agora a pauta do Vasco. O Vasco vai atrás dele para poder tentar fechar o negócio. O presidente do Newell's Boys, né, lá da Argentina, falou sobre a reviravolta e a transferência do Esforça para o Vasco, né? E ele ainda disse que não tem novidades ainda a falar com a imprensa. Então é esperar nas próximas horas aí, nos próximos dias, pra gente ver como é que vai ficar esse bem bolado aí
com todo mundo. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço a você, deixa o likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também. Boa semana, que Deus nos abençoe mais essa semana que se inicia hoje. Beleza? Valeu!